Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio, Irene e todos no local ficarão em choque ao dar de cara com Ágata. Caio revela a todos que Irene tentou acabar com a sua mãe. Desesperada, Irene acusa Ágata de ser uma impostora e vai atrás de Nice para cobrar a mentira dela. Vai ser nesse momento que Ágata revelará um segredo que ninguém sabia. Enquanto isso, o delegado Marino recebe o resultado da perícia no telefone de Gregório e descobre o envolvimento de Nice no que aconteceu com Ágata. Em uma cena emocionante, Antônio pede perdão a Caio por ter acusado o rapaz a vida toda de ser o motivo da morte de sua mãe. Irene percebe que perdeu tudo e tenta acabar com Ágata de uma vez por todas. Mas Marino aparece com Nice para desmascarar a vilã na frente da família inteira. Antônio retira o cinto da calça e decide dar uma lição em Irene na frente de todos. Agora você vai aprender uma coisa! Irene grita. Antônio, por favor, tenha misericórdia! Não faz isso! Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Caio chegar na casa junto com Ágata e Angelina no meio da comemoração de Irene. Furioso, ele fala: Vocês estão festejando a morte da minha mãe? Mas como, se ela não faleceu? A minha mãe, a Ágata, ela tá bem viva. E voltou. Caio conta a todos que tentaram acabar com a sua mãe e não perde tempo em acusar Irene. Mais revoltada ainda, Irene retruca: É muita ousadia sua me acusar. Antônio, vai deixar o Caio fazer essa palhaçada? Seu filho está completamente louco. Quer destruir nossa família. É claro que essa mulher é uma impostora. Caio, Ágata e Angelina ficam mais nervosos ainda com a acusação de Irene, enquanto todos em volta continuam em choque. Diante de todos, Antônio manda Irene fechar a boca, encara Ágata de cima para baixo e fala emocionado: Esses olhos, podem passar 1000 anos, mas eu nunca ia deixar de conhecer a mulher que mais amei na vida. Esses olhos são da Ágata. Ágata responde: Sim, sou eu, Antônio. Eu estou de volta. Irene treme de medo e percebe que está vivendo um dos piores pesadelos de sua vida. Furioso, Caio encara Irene e avisa: Se tem uma impostora, Irene, essa impostora aqui é você. Uma confusão enorme começa, até que Antônio interrompe a todos e grita: Chega! Chega! Eu quero falar sozinho com a Ágata. Irene fica mais revoltada ainda e questiona: Por que você quer falar sozinho com a sua ex-mulher, Antônio? Fala pra todo mundo. Outra vez, Antônio manda Irene ficar quieta e entra no escritório junto com Ágata. Sozinha, a vilã começa a andar de um lado para o outro, furiosa, e cochicha: Então a infeliz da Ágata não foi para debaixo da terra? Quer dizer que a Nice mentiu para mim? Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Eu vou atrás da infeliz da Nice agora mesmo para acabar com ela. Depois eu me livro da Ágata. Nem que eu faça isso com as minhas próprias mãos. Ela não vai tirar o Antônio de mim. Furiosa, Irene sai correndo para confrontar Nice, enquanto Ágata fica sozinha com Antônio no escritório. Ainda emocionado e confuso, o fazendeiro pergunta: Por que, Ágata? Por que você me deixou? Por que fez isso daquela maneira? Ágata responde: Eu fugi por causa das suas ameaças, Antônio. Você era muito ciumento.
Disse que iria acabar comigo depois que o Caio nascesse. Você se lembra? Se eu não tivesse feito o que eu fiz, e da maneira que fiz, você teria me matado, Antônio. Antônio continua chorando e fala: Não, nunca. Como eu ia acabar com a mulher que eu mais amei em toda a minha vida? Ágata engole seco e responde: Você acabaria comigo se soubesse que eu estava apaixonada por outro. Confuso, Antônio questiona: Como é? Você estava apaixonada por outro? Ágata conta a Antônio que se apaixonou por Evandro, o médico que a ajudou a forjar o falecimento dela no parto. Antônio entra em choque com a revelação. Ágata chora mais ainda e fala: Eu estava doida de paixão e sabia que você não aceitaria. Você ia perseguir a mim e ao Evandro até acabar com nós dois. Pasmo, Antônio fala com ódio: Eu me lembro desse Evandro. É o médico que cuidou de você na gravidez do Caio. Então vocês tinham um caso bem na minha cara. O Caio, ele é meu filho mesmo? Ágata responde: É claro que é. Eu conheci quando eu estava grávida já. Eu te amava, Antônio. Era completamente fiel, totalmente sua. Eu me apaixonei pelo Evandro quando já estava grávida do Caio. Eu me sentia tão carente. Antônio chora e diz: Se você se sentiu carente, a culpa era minha. Vivemos momentos lindos no começo, mas... Ágata continua: Foi ficando cada vez mais ciumento. Me maltratava, me ameaçava. Eu comecei a ter medo de você. Até quando eu disse que estava grávida, você continuou me perseguindo. Antônio chora mais ainda e pede o perdão de Ágata. A mulher pede para deixar a conversa para outro dia. E quando fica sozinho, Antônio fala: Meu Deus, então ela realmente está viva. E eu, esses anos todos, culpei o Caio do que eu fiz com ela. Eu preciso fazer alguma coisa para conquistar o amor do meu filho. Antônio continua em choque com tudo que acabou de acontecer. E enquanto isso, Irene se encontra com Nice furiosa e fala: Você tinha me dito que a Ágata não estava mais viva. Ela apareceu viva na minha casa agora mesmo e está tendo uma conversa em particular com o meu marido. Nice toma um susto enorme, se enche de medo da fúria de Irene e fala: O Gregório enganou a gente. Ele tinha me dito que o serviço estava feito e que a Ágata não estava mais viva. Irene a encara com um jeito intimidador e avisa: Você vai se arrepender por isso, Nice. Você e o seu capanga. Eu vou acabar com vocês. Se prepare. Irene sai andando furiosa e sozinha, Nice abre uma garrafa desesperada e dá vários goles enquanto fala: O Gregório mentiu. Meu Deus, eu estou ferrada. E agora? Mas o que a Irene não sabe é que nesse momento a casa dela está prestes a cair. Na delegacia, Marino entrega o celular de Gregório para a perícia analisar. O delegado recebe o prazo de poucas horas para conseguir as provas que precisa para prender os culpados do que aconteceu com Ágata. Enquanto isso, Irene volta para casa e quando vai dormir, vê Antônio pegando seu travesseiro. Em choque, ela questiona: O que é isso, Antônio? O que você está fazendo? O fazendeiro responde: Eu vou dormir em outro quarto hoje, Irene. Desesperada, ela pede: Não, Antônio, não faça isso. É tudo por causa da Ágata, não é? Eu sou a sua mulher, Antônio. Eu sou a sua esposa. Antônio a encara e fala: Eu sei disso. Eu sei também que você seria capaz de mandar acabar com a Ágata. Irene questiona: Espera aí.
Você também tá me acusando de tentar acabar com a Agatha. Antônio a interrompe e responde: Me deixa, Irene. Hoje eu quero ficar sozinho. Amanhã a gente conversa. Antônio sai do quarto e, furiosa, Irene diz a si mesma: A Agatha não vai tirar o Antônio de mim. Assim que o dia amanhecer, eu vou atrás da Agatha e vou acabar com ela. No lado de fora do quarto, Antônio dá de cara com Caio e pergunta: O que você tá fazendo aqui? Caio questiona: O senhor não acha que a gente precisa conversar depois de tudo o que aconteceu? Antônio se aproxima de Caio e diz: Para começo de conversa, eu preciso dizer que eu levei um susto muito grande quando eu vi a Agatha. Eu tive momentos para reagir assim. Foi um choque mesmo. Você sabe que a sua mãe foi a mulher que mais amei na vida. Antônio diz que ainda gosta de Irene, mas que o seu amor é de Agatha. Nervoso, Caio pergunta: Onde o senhor quer chegar com isso? Com lágrimas nos olhos, Antônio responde: Apesar de tudo o que fez comigo, Caio, eu sei agora que você não foi o culpado pela morte da Agatha, como eu pensei por anos e anos, desde que você nasceu. Pode não parecer, mas eu sou um homem justo. Eu passei mais de 20 anos, desde que você era criança, cheio de ódio, porque um filho me fez perder a mulher que eu amava. Mas agora, eu sei que eu deveria ter te amado mais, como amei o Daniel e a Petra. Me perdoa, meu filho. Caio não aguenta a emoção e chora emocionado enquanto abraça o seu pai. Assim que o dia amanhece, Irene vai atrás de Agatha e a encontra na pousada. Não demora muito até que as duas começam a discutir e Agatha fala: Já estava na hora da gente acertar as nossas contas, Irene. Irene retruca: O meu acerto de contas com você vai ser de outro jeito, Agatha. Eu não desisti de acabar com você. Agatha arregala os olhos e questiona: Isso é uma ameaça? Irene vai direto ao ponto: É uma ameaça sim, Agatha. Se eu fosse você, eu juntava as minhas coisas e iria embora para bem longe daqui, antes que você vá parar no fundo do rio. Escute o que eu estou dizendo. Ainda dá tempo de fazer as malas. Irene dá as costas e sai andando. Agatha se enche de ódio e fala: Se a Irene pensa que eu tenho medo, ela está muito enganada. Muito. Quando volta para casa, Antônio avisa que irá chamar Agatha e Caio para o almoço. Irene se revolta, mas Antônio não volta atrás com a sua decisão. Momentos mais tarde, Marino recebe o resultado da perícia e vê várias conversas entre Nice e Gregório. Após descobrir o envolvimento da falsa missionária no que aconteceu com Agatha, Marino vai atrás de Nice e a confronta. A senhora está presa pelo envolvimento no rapto da Agatha La Selva. Nice fica desesperada e decide confessar tudo. Não fui eu. Eu fui paga. Mandaram eu fazer isso. Me pagaram pelo serviço. Marino pergunta: Qual o nome do mandante? Nice responde: Irene La Selva. Foi ela. Ela descobriu que a primeira esposa do marido tinha voltado e encomendou para eu acabar com ela. Marino olha para o policial ao lado e fala: Não vai ter jeito. Prepara o mandado do flagrante para Irene La Selva agora mesmo. Vamos até a fazenda do Dr. Antônio buscar a mulher dele. Enquanto isso, na fazenda La Selva, Caio chega junto com Agatha e fala: A gente ficou surpreso com o seu convite para almoçar, mas resolvemos vir agora, que parece que estamos acertando as contas. Irene aparece, cheia de ódio. Agatha a encara e fala de um jeito cínico: Eu decidi aceitar o convite para almoçar
como um modo de demonstrar que eu não tenho medo de nada. Furiosa, Irene a interrompe e fala: Ah não, Antônio. Eu não vou admitir esse tipo de coisa dentro da minha casa. Você precisa fazer alguma coisa. Caio dá risada e fala: A Irene age de um jeito como se essa casa ainda fosse dela. Acho que ela esqueceu que o casamento dos 6 não vale de nada agora, que a minha mãe está viva. Quando escuta aquilo, Irene perde a paciência e grita: Ah não! Isso foi longe demais! Agatha não deixa barato e grita mais alto: Isso foi longe demais, quando você pagou para acabar comigo! Furiosa, Irene questiona: Antônio, você não vai fazer nada! De repente, antes que Antônio pudesse responder alguma coisa, o delegado Marino aparece e avisa: Irene La Selva, a senhora está presa em flagrante. Todos entram em choque na mesma hora e começam a se encarar. Irene toma um susto enorme e pergunta: Presa? Como assim presa? Marino explica: O celular do Gregório, homem que levou a Agatha, foi encontrado por mim. O resultado da perícia saiu e encontramos vestígios e mensagens que comprovam um pagamento alto. Anice foi presa e confessou que você foi a mandante, que sabia que a Agatha tinha voltado. Desesperada, Irene grita: Isso é mentira! Estão armando pra mim! Com todo o ódio que sente, Agatha puxa Irene pelos cabelos e acerta ela. Antônio também não deixa barato, tira o cinto e dá uma lição em Irene. Caio tira sarro e filma o momento em que Marino algema Irene surtada. O que você achou do Caio e Hélio salvando a vida da Agatha? Eles foram heróis? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.